Porque o trabalho do PO, ele é facilmente traduzido em impactos nas vidas das pessoas. É só você parar para pensar o seguinte. Pensa no seguinte. Pensa num líder de produto que construiu Netflix. Pensa você poder dizer assim, cara, eu sou o líder de produto que liderei o desenvolvimento do aplicativo que roda no celular e que você hoje consegue assistir Netflix. Percebeu? Então, assim, imagina você poder impactar a vida de milhares de pessoas. Você conseguir, através do seu trabalho, claro, junto com os desenvolvedores, junto com o time, construir algo que você no futuro vai poder dizer, fui eu que estava lá, fui eu que liderei. Eu acho que isso é um tema muito recorrente nas mesas de bar, muita gente discutindo. Eu vejo muita gente conversando, ali na internet, no LinkedIn, as pessoas preocupadas, e muita gente tomando o caminho errado. E talvez, quando uma pessoa dessas toma um caminho errado, a questão toda não é só gastar dinheiro com um curso ou outro. Tem uma coisa muito pior. O seu tempo. A sua energia. Então, vamos supor que você tem uma pessoa que tem as habilidades, ela gosta de lidar com pessoas, e essa pessoa acaba tomando o caminho X. E lá, ela descobre que esse caminho X é muito ruim. Não é para ela. A expectativa dela é super frustrada. Entendeu? E aí que tá a questão. Para pensar, gente. E o tempo? E o tempo que você perde? Né? Então, a gente não tem muito tempo. Então, não é só fazer um curso ou outro que você vai perder. Não estou falando aqui especificamente de uma pessoa ou de outra, mas é o tempo. Então a gente vai entender aqui um pouquinho o que são esses dois papéis, se eles são a mesma coisa, como algumas pessoas costumam dizer que PO é agilista. Para mim, não. PO não tem nada a ver com agilidade. E a gente já começa por aqui. Por quê? Porque, pessoal, muita gente está olhando o PO como aquele PO de 2008, do guia do Scrum, que fica só olhando para backlog. O papel que só fica escrevendo histórias de usuário. Esse PO foi deixado lá no passado. E não existe mais. Mais do que não existir, as empresas não precisam mais de um PO escrevinhador de histórias de usuário. Então vamos entender a diferença entre esses dois papéis. Vamos entender um pouquinho da rotina do agilista. Vamos entender um pouquinho da rotina do Product Owner. Vamos entender um pouquinho das habilidades de um, das habilidades de outro, para que você possa tomar, assim, a melhor decisão. Então, vamos lá. O que é um agilista? Depois a gente vai ver o que é um Product Owner. Um agilista é um papel, um profissional focado na melhoria do fluxo de trabalho, na gestão de fluxo, seja de um time, seja de uma value stream. O foco está na melhoria. Então, ele tem que ter um olhar clínico para processo, para fluxo de trabalho. Ele precisa entender a organização como um todo. Quais são as atividades que um agilista faz no dia a dia? Se você é um agilista que está contido, inserido em um time, você vai rodar ali os eventos. Mas um agilista não se limita apenas a rodar eventos. Nada disso. Nada disso. Foi-se a época também que esse agilista era contratado pelas empresas. Pessoal, vocês vão perceber que existe um movimento de algumas empresas que não estão mais contratando agilistas para só ficar rodando
eventos nos times. O próprio time pode rodar uma planning, o próprio time pode rodar uma daily, o próprio time pode rodar uma revisão, o próprio time pode rodar ali uma retro com o PO. Não precisa ter alguém ali fazendo esses eventos. Quem diz isso não sou eu, são as empresas que a gente olha no mercado. Então, hoje, um agilista, ele tem outras atribuições. Uma delas é fazer coach com as pessoas, identificando melhorias no fluxo de trabalho. Então, é um trabalho, e é engraçado porque, numa troca de conversa com um amigo, Marquinhos, e a gente conversando sobre o papel do agilista, e ele falou o seguinte que ficou na minha cabeça. O papel do agilista é muito acessório, é apoio, é suporte. Esse cara tem um papel importante, mas ele é completamente apoio, suporte. Ele não está no centro das atenções. Enquanto o time está lá desenvolvendo o produto, esse cara até pode fazer umas incursões, propor algumas melhorias, mas ele se retira, vai para um outro time, ou está trabalhando em modelagem organizacional, melhorando, olhando a value stream, olhando a tribo, seja como for, seja como a sua organização organiza ali o trabalho. O agilista, o que ele está fazendo no dia a dia? Ele está ali, às vezes, desenhando tribos, times, treinando pessoas. Em alguns casos, esse agilista, ele também está atuando num time, ok, mas facilitando. E muitas das vezes, esse agilista, ele não tem o poder de tomar decisões. Não toma. Ele usa a sua influência para orientar e trazer à luz, trazer a transparência, a consciência de problemas que existem no fluxo. Então, ele vai utilizar métricas para quê? Para trazer clareza sobre esses problemas. E aí ele vai conversar com o PO, ele vai conversar com o time, ele vai conversar com o gerente e vai falar, fulano, estamos com um problema. Nosso time tinha uma vazão de 3 itens por semana e há um mês atrás caiu para 1 item. E aí ele vai trazer ali a investigação de causa raiz. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então ele vai se utilizar de métricas, especificamente de métricas de eficiência, para trazer à luz esses problemas no fluxo de trabalho. Esse profissional não tem a função de gerir um time, fazer a gestão de um time. Jamais. Ele pode ser chamado para facilitar alguns eventos, como, por exemplo, uma Inception. Ele pode ser chamado para facilitar uma dinâmica de definição de OKRs, de acompanhamento de OKRs, de fechamento de OKRs. Esse é o dia a dia de um agilista. Esse é o dia a dia. Uma função de suporte acessória e que eu gosto muito de dizer a verdade nua e crua. Ele não tem todo esse glamour como as pessoas gostam de pregar, de defender. É uma função acessória, importante, mas não é essa coisa de que quando a gente vai nos eventos, nos congressos de agilidade, você vai lá e olha que está tudo tão certinho, tudo tão bonitinho. O cara chegou, estava tudo errado. Aí ele começou a atuar, a empresa mudou da água para o vinho. Nada disso. Se você for ver, muitas das vezes o trabalho do agilista é feito através de muitos erros. E saber lidar com esses erros é fundamental, com as falhas, com os erros, para que você, que vai trabalhar ali com o agilista, não desanime. Entende? Então, ele não tem todo esse glamour que é defendido nos eventos. Tem uma função importante, está olhando para o processo,
está apoiando o desenvolvimento do time de produto, está apoiando no desenho organizacional, está apoiando na utilização das métricas. Quando eu falo agilista, quem é o agilista? É o Scrum Master ou Agile Master ou o Agile Coach. Eu estou botando esses três caras no mesmo balaio. Tá bom? Ou seja, todos eles, seja Scrum Master, seja Agile Master, seja Agile Coach, têm essas funções. O foco é na gestão e melhoria do fluxo de trabalho. Esse é o grande X da questão aqui para um agilista. Quais são as habilidades para um agilista? Para depois a gente passar para o PO. O agilista, ele precisa ser um cara mais ali, vamos dizer assim, metódico, gostar ali de utilizar métricas, gostar de investigar problemas. Ele vai lidar com pessoas? Até vai. Mas ele não precisa ter essa habilidade de saber falar bem. Claro, precisa se comunicar bem sempre. Quem é que não precisa? Mas ele não precisa... Ele não é esse profissional, diferente do PO, que necessita se comunicar, se fazer compreendido. Então, assim, o agilista ele tem um papel importante, tem que ter uma capacidade analítica muito boa, ele tem que ser capaz de antever os problemas através da utilização de métricas. Ele tem que ter a habilidade de lidar com a rotina, ele gostar daquela rotina, ele tem que ter a habilidade de conseguir ser atento, identificar problemas, investigar os problemas, e entender que o seu papel é acessório e de apoio. E o PO, pessoal? Vamos falar sobre o PO? Quem é esse cara? PO não é agilista. PO não é agilista. Tá? PO não é agilista. Então, assim, vamos começar a entender que PO não é um cara que lá atrás já foi chamado de agilista. O PO é o líder de produto. A responsabilidade dele é pelo produto, não é só backlog. A responsabilidade desse profissional é cuidar de quê? Do produto em todas as suas fases de vida, desde a ideação, passando pelo desenvolvimento, inclusão no mercado, crescimento, maturidade, e é responsável pela aposentadoria desse produto, ou seja, retirada desse produto de mercado, que é uma das decisões mais difíceis que talvez o PO possa ou tenha que tomar. O PO, não aquele PO lá do passado, o PO casca-grossa, que eu gosto tanto de dizer, ele é o cara que ele tem que ter ferramentas para não só lidar com a parte tática, o dia a dia com o time, mas ele tem que ser capaz de criar a estratégia do produto. Então, de certa forma, o PO ele está no centro do desenvolvimento do produto. Enquanto o agilista, ele é acessório. Ele está olhando, ele está suportando ali o PO, ajudando o PO, o PM, seja quem for. Mas esse agilista, ele tem muito foco no fluxo. E o PO, o produto. Aquilo que está sendo construído. Então, uma série de decisões são tomadas pelo PO ou facilitadas pelo PO. Porque, às vezes, o PO não decide sozinho tanta coisa assim. O PO, como líder de produto, ele tem responsabilidade de manter o backlog, de delegar certas atividades no dia a dia. Ele tem a responsabilidade de conversar com as partes interessadas. Então, aí eu já trago algumas habilidades, como, por exemplo, gostar muito de conversar, de aparecer, de estar em evidência. Porque ele vai conversar com dezenas e até centenas de pessoas no dia a dia dele.
As pessoas vão saber que falou no produto X, falou no fulano, falou no produto Y, falou na fulana. O sobrenome do PO vai ser o nome do produto. Então ele precisa gostar de lidar com pessoas, gostar e entender que conflitos vão surgir, gostar e entender que ele vai precisar lidar com uma grande quantidade de informações. Porque ele vai participar de uma reunião atrás outra e vai tomar ali as suas decisões que vão convergir no backlog do produto. Então, assim, muito importante, muito importante, muito importante. O que a gente precisa entender? O PO, ele vai estar no centro das atenções do desenvolvimento daquele produto. Pensa no seguinte, o PO, ele vai ter que olhar para frente o produto. Ele vai precisar, por exemplo, planejar esse produto fazendo, às vezes, um benchmark, comparar aquele produto com o mercado. Agora, qual é a grande satisfação de um PO? O que vai deixar ele feliz? É quando ele, liderando um time, ele vai conseguir, vamos dizer assim, ele vai conseguir, nessa liderança, criar um produto que vai ser colocado na mão do cliente e que vai impactar a vida de milhares, às vezes centenas de milhares de pessoas. Algo que é extremamente reconhecido, algo que é extremamente satisfatório, chega até a massagear um pouquinho o ego. Por quê? Porque o trabalho do PO, ele é facilmente traduzido em impactos nas vidas das pessoas. É só você parar para pensar o seguinte. Pensa no seguinte. Pensa num líder de produto que construiu Netflix. Pensa você poder dizer assim, cara, eu sou o líder de produto que liderei o desenvolvimento do aplicativo que roda no celular e que você hoje consegue assistir Netflix. Percebeu? Percebeu? Então, assim, imagina você poder impactar a vida de milhares de pessoas. Você conseguir, através do seu trabalho, claro, junto com os desenvolvedores, junto com o time, construir algo que você no futuro vai poder dizer: fui eu que estava lá, fui eu que liderei. E aqui a gente estabelece uma diferença entre o trabalho do agilista para o PO. Enquanto que o trabalho do agilista ele é muito intangível, porque o produto do trabalho do agilista é melhoria no fluxo de trabalho, algo que é importante. Porém, o que o PO, o líder de produto, cria é um produto. Um produto que a pessoa baixa, instala no celular, acessa pela internet e consegue utilizar. É algo que as pessoas veem, entende? É algo que as pessoas veem. Então, assim, o trabalho do PO, que vai ter que lidar com centenas de pessoas, vai ter que tomar uma série de decisões, vai ter que participar de milhares e milhares de reuniões, vai ter que tomar certos direcionamentos, vai delegar certos trabalhos, ele acaba estando ali no meio do olho do furacão. PO que faz trabalho de analista de negócios mesmo, o cara que especifica requisitos ou escreve os stories, pode ter problemas para conseguir fazer uma gestão eficaz do produto? Então, olha que interessante. Depende. Felipe, depende. PO, PM e analista de negócios
esses 3 papéis fazem análise de negócios. Os 3 papéis fazem análise de negócios. Talvez em níveis diferentes. Exemplo. O analista de negócios está fazendo análise muito olhando ali para aquela demanda. Um PO está fazendo análise muito no contexto do produto. Já um PM olhando ali, fazendo análise, entendimento do portfólio. Então, assim, isso atrapalha, pode ter problemas fazer uma gestão eficaz do produto? Depende do tamanho do produto. Eu trabalho com certos times onde um PO ele tem 1, 2, 3 analistas apoiando ele na escrita das histórias, na manutenção do backlog do produto, porque o produto é muito grande. Mas ele não deixa de fazer análise. Não aquela análise da demanda, no escrever as histórias de usuário. Na maior parte das vezes, a análise dele se restringe ao produto como um todo. Mas, mesmo assim, ele não está isento da sua responsabilidade, entende? Da sua responsabilidade de validar os itens que entram e que saem do backlog. Legal? Espero ter respondido. Tem o JP aqui. Trabalhei 6 anos no IBA, daí estou pensando em migrar para PO, pois está mais próximo do meu perfil. E uma pós de BI, pensando no longo prazo para construir dashboards. Será que faz sentido? Olha, o JP, vamos lá. Acho que tem várias coisas aqui que é bem interessante aqui. Bem interessante. Tá? E aí o JP está perguntando, gerenciamento ágil ou Big Data? Olha só. Pensa no seguinte. Quando você está falando de gerenciamento ágil, um PO precisa ter essa preocupação? Ah, legal. Sem dúvida que sim. Ele entender ali quais são as formas, né, de desenvolver produto, entende? É importante, sim, sem dúvida que é. Tá? Muito importante. Bem legal. Mas será que ele precisa ser um especialista em gestão ágil? Porque quando você faz uma pós, o que você está querendo dizer com isso? Eu quero me tornar um especialista na gestão ágil. O PO, ele vai ser um usuário de métodos e frameworks ágeis. Ele precisa conhecer, mas ele não precisa ser esse grande especialista. Para você ser um belo de um PO e tomar boas decisões, possivelmente uma pós de Big Data, de BI, vai fazer muito mais sentido, até porque dashboards são grandes ferramentas para que o PO possa tomar boas decisões. Entende? Então, se você quer ir realmente para a área de produto, seguir nesse sentido, faz muito mais sentido fazer o quê? Faz muito mais sentido você fazer o quê? Uma pós direcionado para Big Data, para criação de dashboards, porque isso vai te apoiar naquela jornada de ser um líder de produto. E, um líder de produto que consegue tomar decisões apoiadas em dados é algo matador. Ele tira o feeling, o sentimento de lado e apoia suas decisões em dados. Legal? Estou passando por essa transição de carreira, saindo da função de QA para PO. Minha dificuldade é mudar o modelo mental da minha antiga função para assumir as novas habilidades de PO. Iago, como é que você começa a construir novos modelos mentais? Aprendendo a fazer aquilo que o PO faz. Não é simplesmente por você conversar ou só assistir aula. Você tem que partir para a prática.
Eu falo muito isso lá na mentoria PPL. Você tem que fazer, você tem que pegar, ir para o dia a dia, botar a mão na massa, para que aí sim você possa, começar a desenvolver essa mentalidade. Porque você também só adquiriu esses modelos mentais que te ajudam a ser um QA hoje, foi porque você foi aprender a ser um QA. E porque depois você colocou a mão na massa. Então você tem que fazer a mesma coisa. Percebe? Você tem que começar a estudar a fundo, para valer, como é que é o trabalho de um PO, quais são as ferramentas, quais são as técnicas. Aí vai começar a fazer sentido e você sim aí vai começar a desenvolver esses modelos mentais para ser um baita de um PO casca grossa. Marcelo, o PO do Scrum Guide está ultrapassado então? Perfeito. Aquele PO do Scrum Guide, o cara que só escreve histórias e que fica ali com o time, discutindo o que entra, não entra na sprint, já está ultrapassado há um tempo. As empresas hoje já não mais contratam um PO só para ficar tomando conta de backlog, não. Vou te dar um exemplo aqui que talvez seja uma mudança muito brusca. Quando você olha lá o Scrum Guide, o guia do Scrum, ali diz o seguinte, o PO, ele não faz gestão do time. Legal? Se você for para o mercado hoje, tem PO que é o gestor do time. Então, aquela visão lá do passado do PO já morreu. Por isso que eu falo tanto do PO casca grossa, o líder de produto. Se você pegar o guia do Scrum, você não vai ter a palavrinha gestão de produto. Só fala de backlog. Um PO hoje, uma das coisas que mais ele tem que prestar atenção, gestão de produto. Métricas de sucesso de produto. Percebe? Isso é que vai fazer sentido na vida dele. Isso é o PO atual, o líder de produto. Cuidado, porque, pessoal, muitas vezes a gente acaba tomando caminhos influenciados pela manada. O que é o movimento de manada? Ele acontece no mercado financeiro, ele acontece no mercado de TI, ele acontece na vida como um todo. O que é isso? O que é o movimento de manada? E isso é muito sedutor. Quando está todo mundo indo para uma direção, todo mundo... olha, agora todo mundo quer virar agilista. O que você tem que pensar? Agilista é para mim? Faz sentido para mim? Eu quero ter essa função acessória, importante, focada em melhoria do fluxo de trabalho, onde eu vou ter essas atribuições, vou trabalhar com métricas de eficiência, ou será que eu quero trabalhar como PO? Vou estar ali no centro das atenções, vou ter muita responsabilidade, vou ser cobrado por isso, é óbvio. Mas será que é isso que você quer? Lidar com pessoas? Você se sente bem com isso? E ter essa responsabilidade por um produto que vai estar na sua mão? Poxa, Marcelo, é isso que eu quero. Então, o seu caminho é ser PO. Mas o que você precisa entender, o PO do Scrum Guide já está ultrapassado, ele já morreu. As empresas hoje não contratam mais esse tipo de profissional. O que a gente tem hoje é um PO, casca grossa, que é um líder de produto. E não apenas o mantenedor do backlog. Essa é uma diferença fundamental do mantenedor do backlog para o líder de produto. Faz sentido isso para vocês, o que eu estou dizendo? Isso faz sentido? Como que vocês escutam ou recebem essa mensagem? Porque assim, pessoal, lá no guia do Scrum, não se fala de gestão de produtos.
Só fala de backlog, botar os itens no backlog, tirar os itens do backlog. Você acha mesmo que uma empresa hoje ela vai contratar uma pessoa só para ficar escrevendo itens do backlog? Não vai. Entende? Não vai. Entendeu? Agora, por que um PO hoje... Por que é tão importante um PO hoje ser esse líder de produto e não apenas o mantenedor do backlog? Vamos direto ao ponto. Se você chegar num time e perguntar para um dev, esse dev ele vai saber escrever histórias de usuário. Ele vai saber modificar histórias de usuário. Você pode muito bem treinar o teu time, um dev sênior, a escrever histórias do usuário e botar no backlog. Você não precisa de uma pessoa cara, porque um PO ele é bem remunerado. Claro que existem exceções, mas um PO remunerado não pode ficar restrito a só escrever histórias. Então, uma empresa jamais vai contratar um profissional para pura e simplesmente ficar escrevendo itens do backlog. A empresa vai exigir mais desse profissional. Tem muita gente, e aí isso é uma coisa que eu quero compartilhar com você, que está caindo de paraquedas no papel de PO. Aí essa pessoa é assim, ó, tudo bom? Você vai ser PO a partir de agora. Aí a pessoa, uhul, você PO. Você PO. E aí o que acontece? Ela chega lá e fala assim, tá, legal, o salário é bom, mas o que eu tenho que fazer? O que vocês esperam de mim? E aí a pessoa não sabe. Então, enquanto você não estudar a fundo, não só técnicas e ferramentas, mas um sistema de trabalho de ponta a ponta para que você possa colocar em prática. Então, você pode até conseguir a vaga de PO, mas será que você vai conseguir se segurar, se manter nessa vaga, nessa oportunidade de PO? Dificilmente. As empresas, hoje, elas estão começando a entender o paradigma da gestão de produtos e que é diferente da gestão de projetos. Né? Quando a gente fala de projeto, um esforço temporário, com início, meio e fim. E quando a gente fala de produto, a gente tem um ciclo de vida completamente diferente. Então, pessoal, o que eu quero deixar claro para vocês aqui é o seguinte: para que você, caso tenha caído de paraquedas ou de uma hora para outra, seja colocado na posição de PO, você não pode cair de paraquedas. Você tem que correr para aprender a atuar nessa função. Saber trabalhar com gestão de produto, métricas de produto, saber trabalhar ali com as OKRs voltadas para produto, saber criar estratégia, saber utilizar, criar do zero um roadmap, entender as armadilhas na criação do roadmap, saber criar um backlog do zero. Como é que se cria um backlog do zero? É só ir lá e perguntar para o cliente e falar assim, e aí, seu cliente, o que o senhor quer? O que a senhora quer? Não, não é isso. Você tem que estudar a experiência do teu usuário, porque um produto ele só se justifica quando você resolve problemas do teu cliente, do teu usuário, ou melhora a experiência dele e, ao mesmo tempo, esse produto traz benefícios para o negócio que desenvolve esse produto. E fazer esse balanço é responsabilidade do líder de produto. Mais ainda, é fazer um market fit, que é esse ajuste fino entre o que o mercado quer e o que o produto tem a oferecer. Esse é o Product Market Fit. Essas, sim, são preocupações, atribuições, responsabilidades de um PO.
Não do PO do Scrum Guide, mas o PO casca grossa. Eu tive Agora eu vou contar um caso para vocês. Eu tive um aluno, Marcos, o nome dele. Já tem até tempo, tá? Tem uns 4, 5 anos. 4 anos e meio, vai. Ele começou como agilista. Ele falou, pô, Marcelo, embarquei nessa onda de agilidade. Todo mundo indo para agilidade. Cara, acabei fazendo a formação e comecei a fazer o curso de agilidade. E o Marcos, há 4 anos e meio atrás, ele falou, Marcelo, eu já estou há um ano trabalhando com agilidade. Cara, é legal. Só que eu não me identifiquei. Eu gosto de falar, eu gosto de estar ali no centro das atenções, decidindo, não ligo para as responsabilidades, eu assumo as responsabilidades, mas eu quero uma coisa mais atuante, com mais protagonismo. Eu falei, olha, você já olhou o papel do líder de produto, o Product Owner? Eu acho que isso aí é para você. E ele começou a estudar, estudou. O que aconteceu? Ele acabou deixando a agilidade e trabalhando com produto. Não que ele tenha abandonado a agilidade, né? Porque como gestor, líder de produto, ele acaba lidando com frameworks ágeis, mas não como o especialista, mas sim como um usuário de frameworks e métodos ágeis. Percebeu? Então, pessoal, fechando aqui a nossa live, vocês precisam muito bem definir o seu caminho. E quando a gente fala de saber definir muito bem o seu caminho, é porque você não pode perder tempo. Hoje, a gente está com um hype muito grande de gestão de produto. Significa que isso é só um hype? É só uma modinha? Não. Mas é porque as empresas entenderam a importância da gestão de produtos e querem trazer para si esse grande capacity, essa grande habilidade. E por isso que vários profissionais estão sendo contratados para gerir produtos, que é diferente do paradigma de gerenciar projetos. Inclusive, a gente falou numa live passada sobre essa diferença. E aí o Marcos, recentemente eu conversei com ele, tem mais ou menos uns 2 meses e meio. 2 meses e meio. Falou, cara, tô felizão aqui no papel de PO. Cara, tem muito trabalho? Tem. Aí eu falei, mas o que na sua opinião é a melhor coisa que tem? Ele falou, Marcelo, se eu aprender a ser PO numa empresa, eu me realoco fácil. Facinho. Porque eu aprendi as ferramentas, eu aprendi um sistema de trabalho, eu levo isso comigo e eu consigo trabalhar com qualquer produto. Eu falei, que legal que você deu essa guinada. Então, pessoal, não é só tomar essa decisão do melhor caminho para você, não é apenas decidir ser agilista ou ser PO. É aquilo que realmente tem a ver com as suas inclinações naturais. Aquilo que você faz de melhor. Você gosta de pessoas, se você gosta ali de lidar com informações, gosta ali de organizar as informações, conversar com pessoa, participar de reuniões, de tomar decisões, de estar ali no meio, né? Tendo esse reconhecimento, esse protagonismo. Se você gosta de ver o resultado do seu trabalho impactando a vida de centenas de pessoas através do produto das tuas mãos, que é o produto, claro, não é só você, mas os desenvolvedores, esse trabalho é o trabalho de PO, o trabalho de Product Owner, tá certo? Não é só uma questão de escolha, mas é uma questão de sobrevivência. Perder tempo agora pode significar que você escolha um caminho errado, entre no lugar errado e você acabar perdendo tempo e que talvez só daqui a 1, 2, 3, 5, 10 anos você se aperceba de que você tomou um caminho errado e não era aquilo que você queria. Tá bom? E se você tomar o caminho do PO casca grossa, você pode contar comigo participando dessas lives gratuitas toda quinta e domingo, onde eu te ensino a ser um PO casca grossa
mesmo sem você conhecer tecnologia, onde eu venho trazendo temas diferenciados cada vez mais aqui para você que quer ser PO. Tá bom? Participa, vem sempre comigo aqui, quintas e domingos, que a gente tem bastante conhecimento aqui para compartilhar e experiência.